E aí, galera? Vocês estão bem? Vou tomar uma aguinha aqui que eu tô meio desidratada. Gente, eu já vou começar pedindo perdão por tudo. Se eu falar alguma palavra errada ou alguma coisa assim, porque eu tô muito cansada. Mas eu creio que o Senhor quer falar muito com a gente, né? Como os meninos disseram, o Michael tá nesse evento aí. Então, estou carreira solo, lá em casa, eu e a Florença. Daquele jeitinho, ela andando para tudo quanto é lado, chorando por causa de dente, super feliz. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de poder compartilhar uma palavra com vocês. E eu gostaria muito, vocês estão prestando atenção em mim? Levanta a mão assim. Nossa, muito bom. Eu queria muito pedir para você não ficar descendo para ir no banheiro toda hora, tá bom? Então faz um joinha aí. Tá? Segura, a não ser que você tenha um problema muito sério, né, urinário ou algum outro problema, e você tem que descer. A Giovana tem, ela falou. Você estava fazendo assim, achei que era. Tem aqui a nossa enfermeira, está aqui à direita, tá bom? Então você pode consultar ali e falar com ela. Mas segura aí na cadeira. Se o seu amigo fala muito, então fala para ele não falar com você ou você senta em outro lugar. Porque quando eu falo aqui, eu chamo as pessoas pelo nome. E se eu não sei, eu aponto o dedo. E você vai saber que é você que está falando. Beleza? Então, ó, faz assim comigo. Amém. Queria orar com você, convidar você para ficar de pé. Amém. Você pode colocar a mão no seu coração. Fechar os seus olhos, se acalmar, né? Acho que a gente está meio ofegante. Estou percebendo aqui, esse lado aqui. Amém, Senhor. Espírito Santo, nós queremos mais uma vez abrir o nosso coração diante do Senhor, entendendo que a sua presença está nesse lugar, entendendo que nós viemos aqui porque nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Então, vem sobre nós. Tira de nós, Senhor, tudo que pode nos distrair, tudo que pode nos deixar pensando em outras coisas. Nós queremos agora pensar no Senhor, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre nós, sobre os nossos pensamentos, nossas emoções. Que o Senhor possa, Espírito Santo, tomar conta e administrar as nossas emoções nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, tinha feito um slide, mas olha só, muito engraçado. Anthony, olha que engraçado. Quando eu estava fazendo o slide, eu estava sentindo que eu não ia passar ele. Mas eu fiz ele até o final, olha só. Salvei em PDF. Mas eu estava sentindo, sabe, que eu não ia passar ele e tal. Eu falei, vou fazer, né? Vou mandar. E, enfim, não vou passar. Vamos abrir a Bíblia, gente, lá em Lucas 10. Quem trouxe a Bíblia? Quem não trouxe? Estou falando Bíblia papel, hein? Ó. Estou falando celular, não. Lucas 10. Deixa aberto aí, bem bonitinho. A gente vai ler a partir do 38, tá bom? Deixa aí no esquema. Tenho reparado nos últimos cultos que os meninos falam mais que as meninas. Vocês acreditam? Tenho reparado isso. Queria compartilhar. Mas eu não vou passar. Pode tirar. Deixa para a próxima. Se não tiver, a gente deixa guardado mesmo. Tudo bem. Obrigada. Então, gente, tenho reparado isso, que os meninos têm falado muito. Quem concorda comigo? As meninas. Vamos lá, me ajudem a pregar, amém? Quero fazer uma pergunta para você, bem séria. Quem aqui já teve que tomar uma decisão, teve que escolher algo muito importante na sua vida? Teve que fazer uma escolha séria? Acho que todo mundo, né? Não importa assim o nível, tá bom, gente? Foi o seu momento ali que você teve que fazer aquela escolha.
Quem? Todo mundo? A maioria. Algo assim sério, né? Por exemplo, eu tive que fazer muitas escolhas sérias na minha vida também, igual vocês, né? Cada um aí na sua fase de idade. Mas, por exemplo, tive que fazer uma escolha séria de mudar de cidade. É uma escolha séria, né? Tive que fazer uma escolha de escolher qual curso que eu ia fazer de faculdade. É uma escolha séria também. Que mais? Tive que escolher com quem eu ia me casar. Uma escolha muito séria, né? É. Tem gente querendo escolher agora, com 12 anos, quem que ela vai namorar. Nada a ver. Já começamos por aí. São outros tipos de escolhas que você tem que fazer agora, não essa. Tá bom? Então, põe a mão assim no seu coração, ó. Põe assim. E faz assim, uma massagem. Isso, fala. Se acalma. Isso, amém. Então, assim, ó, todos nós, meninos, todos nós já tivemos ou estamos em um momento de fazer algum tipo de escolha. Seja ela grande, como eu citei algumas coisas aqui, ou seja elas pequenas. Sejam, alguém me corrija aí, sejam, né? Vamos lá, português. Sejam elas pequenas. Por exemplo, pensa comigo. Vamos pensar junto. A partir do momento que você abre os seus olhos, que você desperta da sua caminha, o que você faz? Que? Fala aí alto. Eu como, eu tomo banho. Tá. A partir do momento que a gente acorda, que a gente desperta, a gente já começa a fazer escolhas. Se eu vou tomar banho antes de ir para a escola ou não. O que eu vou levar na minha mochila. Se eu vou levar lanche ou não. Se eu vou ouvir a minha mãe falando que é para levar um agasalho ou não. Se eu vou... Que roupa que eu vou usar. A gente já acorda, abre os nossos olhos e a gente já começa a fazer escolhas. Elas podem ser bem pequenininhas, mas a gente faz. Não é verdade? Eu, por exemplo, se eu acordo, escolho acordar um pouco mais tarde no meu dia, zoa tudo. Porque eu já tenho um cronograma ali que eu escolhi fazer. E se eu estou muito cansada, isso já aconteceu várias vezes. Hoje, por exemplo, se eu estou muito cansada, eu acordo num horário que eu não tinha planejado, no caso que é um pouco mais tarde, todo o meu dia fica assim, ó. Quem já passou por isso? A maioria. Então, assim, hoje eu fiz essa escolha, acabei acordando um pouco depois, a Florença acordou 5 e pouco da manhã, e tá me chamando de mami agora, lá do berço. Ô, mami! Que isso, gente? Essa menina, mami. Falei, fala sério, fui lá pegar ela, né? Tava sozinha, dormiu comigo na cama, vê se pode. Mas, são escolhas também, tô mimando, né? Mas, nós fazemos muitas escolhas, desde o momento que a gente desperta. E essas escolhas, elas têm o quê? Consequências, né? Sejam boas ou ruins. Pensa só que a escolha é como se a gente estivesse plantando uma semente em algum solo. Certamente ele vai frutificar. Pode ser bom ou pode ser ruim. Vocês concordam? Alguma coisa vai nascer dali, daquela escolha, daquilo que a gente tem plantado. Comigo é assim, ou com vocês não? Vamos lá, né? Vamos lá, né, Anthony? Vamos lá, alguém. Vamos ler Lucas 10, a partir do 38. Eu vou ler algumas partes. Abre aí sua Bíblia. Acho que, se der para projetar, a partir do 38, a gente lê no telão também. Gente, uma coisa que eu estava pensando antes da gente ler, que eu pensei em casa, e que eu dei uma pesquisada também, é que a escolha, ela faz parte da nossa rotina, como eu tinha falado. E a escolha, o significado de escolher é você dar importância, você preferir algo ou alguém, né? É você considerar algo ou alguém, é você dar preferência. Fala aí comigo. Preferência a algo ou alguém. Escolher é isso. É sério, né? Quem acha que é sério? Quem escolheu vir para cá hoje? Eu.
Quem o pai obriga... Mas eu creio que a maioria de nós escolhemos vir para cá. E é muito louco que eu estava pensando que muitas vezes a gente escolhe ir para um lugar ou escolhemos vir para cá toda sexta-feira, mas quando a gente chega aqui, a gente faz outros tipos de escolhas. A gente, às vezes, sai de casa com o coração escolhendo e desejando vir para a casa de Deus, mas quando a gente chega aqui, as distrações, as pessoas, elas acabam nos consumindo e a gente escolhe outras coisas. Né? Quantas vezes a gente vê no momento de louvor, muita gente aqui adorando ao Senhor, mas muita gente escolhendo ficar sentado, escolhendo ficar mexendo no celular, escolhendo ficar fazendo gracinha com um amigo. Isso acontece muito. Então, não quer dizer que eu escolhi vir para cá, que realmente eu estou com o meu coração aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente vai chegar lá, tá bom? Eu creio que o Senhor ele está querendo realmente alinhar o nosso coração, alinhar os nossos desejos, as nossas motivações. E não é porque vocês, né, são novinhos que Deus não vai falar sério com vocês. Ele vai sim. Lá no versículo 38, Lucas 10, 38. Vamos lá? Jesus visita Marta e Maria. Jesus e seus discípulos... A minha é NVT, não sei se daí mas se tiver um pouco diferente, não tem problema. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Vamos ler até aí, tá bom? Vamos lá, gente. Eu sei que muita gente conhece essa história e a gente até canta sobre ela muitas vezes aqui. Mas pensa só que você está na sua casa e você recebe uma visita ilustre. Alguém já recebeu uma visita muito especial em casa? A maioria. Uma visita assim, que você fala, meu Deus, fulano vai vir aqui hoje. O que eu vou fazer? Se for na sua casa, vai ser assim? Faz um bolinho para mim. Portas abertas. Então, assim, quando uma pessoa especial vai na nossa casa, não dá para a gente, né, agir normalmente, né, Anthony? E quando eu fui na sua casa, lá no sertão? Nossa, fiz um almoço. Nossa, é verdade. Cozinhou para nós, né, delícia. Recebeu a gente, assim, com honra. Fala aí. Também amo você. Então, assim, Jesus estava... Fala assim comigo. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Cara, não era nós, não. Era Jesus. Para começar. Não era eu, não, na sua casa. Era Jesus. O Rei, o Senhor, o nosso Deus. Em carne e osso. Na casa delas. E eu estava lendo ontem. E o Senhor falou tanto comigo, sabe? Coisas básicas assim. Da postura e de como elas responderam à presença de Jesus. É claro que a gente não tem Jesus aqui em carne e osso, mas o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Tem algo mais íntimo que isso? O próprio Deus vivendo dentro de nós, dentro daqueles que creem em Jesus. Então Jesus, imagina aí a cena, chegou na casa, bateu na porta e entrou. O que estava acontecendo? Quê? Marta estava toda preocupada lá com seus muitos afazeres e Maria prontamente foi e se ajoelhou aos pés de Jesus. Vamos falar de Marta. Por mais que ela estivesse fazendo algo que era bom, arrumar a casa é correto, né, gente? Vamos lá. Sim. Mas às vezes, sabe o que tem acontecido? A gente tem colocado muitas coisas no nosso dia, muitas coisas para fazer, muitas atividades, muitos afazeres, muitos detalhes. E a gente tem deixado aquilo que é prioridade lá no último, ou às vezes nem no último.
Aí o que acontece, Luan, é que a gente passa a semana inteira sem nem dar importância para Jesus. Aí quando a gente chega aqui na sexta-feira, a gente quer que ele fale com a gente. Mas, cara, a semana inteira Jesus estava ali com a presença dele, o Espírito Santo dentro de você, e você nem tchum. Como que vai chegar aqui na sexta-feira? Aí chega aqui e fica viajando na maionese. É lógico. Certamente, tá rindo. Certamente isso vai acontecer. A questão é, qual é a importância que eu e você temos dado à presença de Jesus? Marta tratou Jesus como uma simples visita. Sabe alguém que vai na sua casa, aí tipo assim, a pessoa chegou, você fica lá na cozinha? Depois que você fala oi e tal, depois que você vai lá ver o que está acontecendo, fulano recebe, deixa lá. Marta tratou Jesus como uma simples visita. Será que eu e você temos feito isso também? Será que como nós estamos reagindo e respondendo à presença de Jesus? A gente, hoje em dia, né, a gente quer muito e a gente tem sido, sei lá, vou até falar uma palavra aqui. Parece que a gente tem sido adestrado a só querer viver experiências, né, com Deus. Não é errado a gente querer se encontrar com o Senhor, isso é maravilhoso. Mas existe um lugar onde a gente vai buscar Deus ali todo dia, um pouquinho, fazendo essa escolha. Às vezes eu pego um versículo e fico nele a semana inteira, sem pressa de, sei lá, descer um anjo no meu quarto e falar comigo. Mas, sabe, você pega aquilo e você vai um dia, outro e tal, devagarinho, e o Senhor vai falando com você. Mas a gente está tão viciado em querer que as coisas aconteçam, e querer que seja um boom, e querer consumir a presença do Senhor. Às vezes a gente vem para cá só para consumir. E a gente não desfruta, sabe? A gente não aproveita, a gente não ouve, a gente simplesmente só quer, e é uma coisa insaciável. Porque parece que nunca vai ser do jeito que a gente quer, né? Tipo, poxa, podia, né? Por que eu não chorei? Por que eu não fiquei igual ao meu amigo? Por que não sei o quê? Cara, não existe só essa forma da gente reagir à presença do Senhor. Existem diversas. A questão é, como está o meu e o seu coração? Como a gente tem respondido? Marta, e eu estava lendo, né? E aí Marta fala assim, essa poderia ser uma fala muito nossa também, né? Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Fala para ela vir me ajudar. Tipo assim, Jesus, e aí? Você não está incomodado que eu estou aqui fazendo um monte de coisa e minha irmã está aí no seu pé? Fala para ela vir me ajudar. Cara, Jesus estava na casa dela e a primeira fala que ela tem para Jesus, para Cristo, é em forma de cobrança. Somos assim também. É em forma de cobrar, é em forma de tipo, e aí? O que você vai fazer para mim? Porque assim, eu estou fazendo tudo aqui, né? Estou cansada. Quantas vezes nós nos aproximamos do Senhor para só pedir e querer, e querer, e querer, e querer. Deus é bom e Ele quer sim nos abençoar, mas cara, a gente canta tanto aqui que a sua presença vale mais do que o ouro, do que a prata. Aí quando a gente vai ver, a gente só quer o ouro e a prata, né? A presença a gente deixa para lá, né? Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Marta fez uma escolha baseada em algo passageiro. Ela fez a escolha dela ali de cuidar dos afazeres, de cuidar das coisas, de se distrair, baseada em algo passageiro. Depois ela arrumava, cara. Depois ela fazia. O que importava era que Jesus estava ali, ensinando, falando, pregando dentro da casa dela. Jesus escolheu a casa dela. Poderia ter escolhido outra casa. Mas Jesus escolheu a casa de Marta, Maria, para pregar, para falar, para ensinar. E ele escolheu arrumar as panelas ali, fazer as coisas. Pode ser, poxa, ela queria receber ele e tal, mas ela estava inquieta com outras coisas.
Era a presença do Cristo ali, não era qualquer pessoa. Sabe? Isso é tão semelhante à nossa postura diante do Senhor, isso é tão semelhante a gente que vem ansioso e tal, não, mas eu tô, e às vezes a gente se engana, não, mas eu tô com Deus, eu tô indo toda sexta-feira no culto, eu tô na célula, eu vou na cantata de Páscoa, eu tô em tudo. Cara, isso não quer dizer nada. Porque pode ser que seu coração esteja, ó, meu amigo, minha amiga, bem longe. No fim, a gente quer consumir e não desfrutar da presença. Meu Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Marta escolheu olhar para a falta do que para o próprio Cristo que estava ali. Quantas vezes, né, a gente olha para a nossa vida e a gente é tão insaciável e a gente é tão vazio. A gente tem um vazio que só Deus pode preencher, mas a gente escolhe, voltando a falar que estamos falando de escolhas, a gente escolhe outras coisas diversas para preencher esse lugar. E às vezes até um monte de afazer, igual ela estava fazendo aqui, e colocamos até uma desculpa que é para Deus. Isso é muito sério. Sabe, eu fico imaginando Jesus chegando lá e desejando a presença delas também, porque o Senhor quer. Gente, o que o Senhor quer? Quer a gente. Quer a nossa presença, quer desfrutar, quer uma amizade. Pensa que você... Antes eu tinha muitos amigos, aí depois ficou quase nenhum, depois que eu me converti de verdade. Aí, depois eu arrumei alguns amigos. Aí agora eu tenho bem poucos. Mas esse não é o problema. Imagina que você vai fazer um amigo, está fazendo um amigo, e esse amigo, tipo assim... Diante da sua presença ali, ele está nem aí. Sabe, eu acho que vocês já passaram por isso, porque eu já passei. Sabe quando você quer ser muito amigo de alguém, mas nossa pessoa nem te dá bola? Ai, é muito chato, gente, não é triste? Você se sente assim. Quem já se sentiu? Tipo, putz. É ruim, né? O sentimento, sabe? Ou aquele amigo interesseiro. Quem já teve um amigo interesseiro? Poxa, isso é muito ruim. Sabe, você sente aquele negócio, tipo assim, a pessoa está comigo só porque, sei lá, o que eu posso oferecer para a pessoa. Mas, sabe, você não sente que é de verdade. Muitas vezes a gente se relaciona com Jesus assim, da mesma forma com um amigo natural e comum. Ai, mas, poxa, gente, Jesus quer tanto desfrutar da nossa presença, sabe? E a gente tem... escolhido outras pessoas, escolhido outras coisas. Escolhido, né, que nem a gente tem falado na nossa série, tanto e tantos vícios e jogos e redes e tudo. E a gente tem se alimentado, a gente tem, sabe... Eu imagino aquela cena da gente se alimentando de redes e de vídeos e de pessoas e aquela coisa insaciável e a gente nunca é feliz. Porque, cara, isso não vai te preencher, não vai preencher seu coração. Não vai. Fala aí para o seu amiguinho. Não vai preencher seu coração. Olha bem no olho dele. E fala assim para ele, para de se preocupar com um monte de coisa. Fala sério. Maria. Isso, amém. Maria se sentou aos pés de Jesus. Olha o que diz lá. Vamos lá no texto, se der para... Acho que está aí já, né? A parte da Maria. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Cara, qual é a postura diante do próprio Cristo ali e aqui, como ele está agora aqui também? Qual é a postura de Maria? Ela se sentou aos pés de Jesus. Ela sabia que ele era alguém digno dela se sentar aos pés. A gente não se senta aos pés de qualquer pessoa. Vamos lá, né, pessoal?
Então Maria, ela tinha uma compreensão. Ela sabia quem estava na casa dela. Ela sabia que Jesus era digno dos joelhos dela no chão, dos pés dela, ali, prostrada nos pés dele. Ela entendia, ela sabia que ele era alguém digno dela se sentar aos seus pés. E aqui fala, nossa, é tão simples essa frase, né? Que ela se sentou aos pés e ouvia o que ele ensinava. E quantas vezes, gente, quantas vezes a gente se achega na presença de Jesus achando que a gente sabe tudo. Parece que a gente sabe o que ele vai falar. Ou a gente vem para a igreja e fala, tipo assim, isso aí eu já ouvi. Eu estou aqui falando e você pode estar pensando, nossa, essa história aí eu já sei. Isso é uma postura de orgulho. Essa é uma postura arrogante. E Maria foi completamente ao contrário disso. A gente vê a humildade do coração dela de se ajoelhar e de ouvir Jesus, de ouvir o que ele ensinava. Cara, a gente não conhece Jesus. Nem um pouco. Por mais que a gente ache que conhece. Tem muito para conhecer de Jesus. Nós temos muito, uma vida e muito mais, a eternidade conhecendo a Cristo. Então, o que a gente aprende é que quando, diante da presença de Jesus, o nosso coração deve ser um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que vem para o culto, não assim, vou lá participar porque eu tenho que ir. Mas um coração que vem para o culto, eu quero ouvir o Senhor, eu quero me prostrar, eu quero adorar, eu quero ouvir o que Ele tem para me dizer. A gente começa a se acostumar, né, com esse movimento de culto e de louvor e palavra, e aí a gente vai achando que a gente está mestre e tal, e que a gente não precisa ouvir e aprender de Jesus, e que está tudo certo. Cara, é um privilégio a gente estar aqui hoje junto. Né? É um privilégio a gente poder se reunir toda sexta-feira para ouvir a voz de Deus juntos, como igreja. Existem lugares que as pessoas não podem fazer isso. Vocês sabem disso, vocês veem aí nas redes. Existem lugares que não pode ter igreja, lugares que ninguém pode nem falar o nome de Cristo. Nós temos o privilégio de honrar, de glorificar a presença do Senhor, de reverenciar Jesus aqui, com os nossos louvores, ouvindo a palavra diante de Jesus. Maria, ela ouviu o que o Senhor estava ensinando, ela teve um coração disposto, um coração aberto. E não só um coração aberto, tenho certeza que aquelas palavras geraram vida dentro do coração dela, sabe? Não entraram por um ouvido e saíram por outro. Alguém que tem um comportamento de se ajoelhar aos pés de outro para ouvir, não é alguém que vai só ouvir por ouvir e vida que segue. É alguém que vai ouvir e vai guardar as palavras. Alguém que vai escolher guardar para que possa frutificar, sabe? Estão me entendendo? Maria era uma mulher que tinha fome e sede da presença do Senhor. Ela poderia, assim como Marta, ter escolhido ficar ali arrumando a casa e tal, mas ela escolheu ouvir a voz de Jesus, ouvir os seus ensinamentos, porque ela tinha algo, um desejo dentro dela. Porque assim, naquela época, fala assim comigo, naquela época, não era comum uma mulher se jogar aos pés de um senhor e ouvir os estudos, ouvir o que ele estava falando. Os homens eram do estudo e as mulheres eram dos afazeres da casa. Então Maria já estava ali fazendo uma coisa que não era comum. Por que ela estava fazendo aquilo? Porque ela tinha desejo de conhecer Jesus. Porque ela queria. Ela não estava nem aí. Sabe o que eu fico imaginando? Marta, sei lá como que era a casa, não devia ser muito grande, mas Marta, tipo assim, olhando para ela, e ela lá, assim, nem aí, né? Porque era Jesus que estava na frente dela, era a presença do Cristo. E Marta lá, tipo assim, varrendo e olhando assim, nossa, essa menina é uma folgada, né? Não sei o que, não sei o que lá. E Maria, tipo assim, nem aí. Porque o desejo do coração dela era estar aos pés de Jesus.
Sabe, gente, hoje eu estava pensando assim, que a gente quer viver coisas tão extraordinárias com Jesus, e isso é bom também, mas a gente precisa voltar para o básico. A gente precisa voltar para o básico, que é ler a Bíblia. É a gente orar. É a gente ter tempo com Deus. É a gente ouvir a voz de Deus. E de diversas formas, gente. A gente só chega para falar, para falar, para falar. A Bíblia não diz que ela foi pedir nada para Jesus. A Bíblia não diz que ela foi cobrar Jesus. A Bíblia não diz que ela foi perguntar alguma coisa. E a gente é cheio de pergunta, né? A gente só quer perguntar, só quer, ai, tô orando para Deus me responder. Ai, tô orando para Deus falar comigo. Só para mim. Mas ela estava ali simplesmente ouvindo o que ele estava ensinando. E a gente precisa entender que o básico é a gente se achegar aos pés de Jesus. O básico é a gente, durante a semana, fazer essas pequenas escolhas. Lembra que eu falei desde o começo? Que a gente acorda e já começa a fazer escolhas, não é? Vários tipos de escolhas que fazem o nosso dia. E uma dessas escolhas é tempo com Jesus. E a gente tem escolhido muitas outras coisas. A gente está tão cheio de tudo, mas vazio de tudo também. A gente busca e abre o celular, e abre a internet, e abre Google e pesquisa, e é IA, e é não sei o que lá, não sei o que lá, e quer descobrir, e aquela coisa insaciável. E Jesus está ali, cara. Espírito Santo dentro de nós, querendo falar com a gente. Querendo revelar Jesus. Quem revela Jesus é o Espírito Santo de Deus. Você quer conhecer Jesus? Você quer? Mesmo? Então é o Espírito Santo de Deus quem vai te revelar Jesus. Não é seu amigo, não sou eu, não é um pregador do YouTube, não é um videozinho do TikTok que vai te falar 3 dicas sobre quem é Jesus. Não é. É você tendo tempo com Jesus, é você se chegando, assim como Maria, e falando e querendo ouvir a voz dele. Como a gente tem se relacionado, sabe, com a presença de Jesus. A gente vê tanta coisa, né, gente? Vocês também, a gente está super conectado. A gente vê as pessoas tratando a presença de Jesus de qualquer jeito, sabe? Como qualquer pessoa, como se ele fosse qualquer Deus, né? As pessoas acreditam em tantas coisas, mas, cara, Jesus é precioso. Sabe? Você tem escolhido vir para cá, e esses dias, enfim, estava conversando aí, gente que vem para a igreja para ficar paquerando o outro, para ficar, sabe, de olho na menininha, no menininho. Qual é o tipo de escolha que você tem feito diante da presença de Jesus, sabe? Talvez hoje é a sua primeira vez aqui. Tá tudo bem, amigo, amiga. Hoje é uma oportunidade de você poder escolher Jesus. Se você está aqui há muito tempo, também é uma oportunidade de você realmente escolher ter uma vida completa, santa, diante do Senhor. É sério isso, gente. Eu sinto mesmo meu coração pulsando, sabe? Sobre como a gente tem reagido e como a gente tem respondido. Escolhido responder à presença de Jesus. A questão é que o que eu faço agora vai dizer quem é você lá na frente. As escolhas que eu faço agora, elas vão dizer quem é você lá no futuro. Eu fiz muitas escolhas, né, quando eu tinha a idade de vocês, e um pouco mais velha também, que hoje me trouxeram até aqui. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito outros tipos de escolhas, porque eu tinha a oportunidade de escolher outras coisas, outras pessoas, eu não estaria aqui. Mas, fala assim comigo, mas, quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, quando você tem intimidade com o Espírito que está dentro de você, ele te revela, ele te conduz.
você não fica perdido. Você não fica assim distraído. Ai, meu Deus, nossa. Ai, nossa, agora já era, agora eu não sei mais. Cara, busca o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a fazer as escolhas certas. A Bíblia diz aqui no versículo 41. Mas o Senhor respondeu. Quando a Marta falou, e aí, Jesus, ela não vai vir aqui me ajudar e tal, não sei o quê, você não está vendo? Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Qual foi a escolha que Maria fez? Estar aos pés de Jesus. Ela escolheu Jesus. Ela escolheu estar ali ouvindo. E com certeza, ela fazia isso todos os dias. Tendo Jesus ali ou não, ela tinha comunhão com Ele. Aqui diz, Jesus dizendo, ela fez a escolha certa. E isso ninguém vai tirar dela. Porque é eterno. Quando nós escolhemos ter comunhão com o Senhor, quando a gente escolhe Jesus, ao invés de um monte de coisa que o mundo oferece pra gente, distrações, e namoradinho, e amiguinho sem noção, e um monte de coisa que tá por aí, que a gente é rodeado. Quando a gente escolhe Jesus, quando a gente escolhe, cara, tô indo por esse caminho aqui, onde um monte de coisa tem me distraído. Aí a gente pega, chega a hora de escolher, a gente escolhe, quero Jesus. Quero me prostrar, quero ouvir, quero aprender. Quando a gente vai por esse caminho, quando a gente faz essa escolha, posso te dizer com toda certeza que essa é a escolha certa. Sabe por quê? Porque ninguém tira isso de você. O que você aprende de Jesus, o que você conhece dele, as experiências, tudo o que ele pode te oferecer, da presença dele, do Espírito Santo, enfim, muita coisa. Isso, gente, é eterno. Isso não morre, isso ninguém tira de você. Agora a amizade, namoradinho, joguinho, enfim, tanto de coisa que a gente está rodeado, tudo isso acaba, tudo isso morre, tudo isso estraga. O quanto mais cedo a gente entender isso, mais tempo a gente vai ter com Jesus, mais a gente vai aproveitar e vai olhar para Ele, vai parar de perder tempo. Somos mestres em perder tempo. A gente está ali, se sabotando a todo momento. Sabotando é tipo assim, ao invés de você se ajudar, você se atrapalha, tá bom? A gente faz isso com a gente mesmo. Durante o nosso dia, durante as escolhas que a gente faz ali. E aí você pode falar assim para mim, eu estava até pensando, né? Nossa, como que o Senhor me guiou e coisas que o Senhor me falou e tal. E às vezes Deus fala coisas pra gente pequenininhas, coisas assim, ok, assim, do nosso dia. E às vezes Deus fala coisas grandes, e aí vai tendo aquele relacionamento e tal. Mas a gente só vai conseguir ouvir as coisas grandes ou as pequenas se a gente parar para ouvir. Parar para desfrutar, foi o que eu falei lá atrás. E não só consumir. Eu quero. Uma geração consumista. A questão é, ou nós estamos escolhendo a Cristo, ou nós estamos escolhendo a nós mesmos. Porque, no fundo, a gente quer satisfazer o nosso desejo e a nossa vontade e tal. Então, assim, eu acho que eu estou mais ou menos. Não. Se você acha que você está mais ou menos, então você não está. Você está escolhendo você mesmo, fazer as suas vontades, viver do seu jeito, fazer as suas escolhas. Você não está escolhendo Jesus. Sabe, se você está em cima do muro, quer dizer que você já não está com Jesus. Tá bom? Não é, não, eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui, eu estou meio assim, mas eu estou com Deus. Mas também estou fazendo o que eu quero. Né? Cara, então você não está. Você não está, tá bom? Você não está. Porque quando nós estamos
em Cristo, quando nós estamos com o coração como o de Maria, aí nós estamos de verdade. Porque eu ouço a voz e eu sou transformada, sou transformado. Eu vejo, eu leio a palavra de Deus e eu sou transformado. Se na palavra de Deus está dizendo, sejam santos como eu sou santo, o que eu vou procurar fazer? Me santificar. É a minha resposta diante do caráter de Deus, diante de quem Ele é. Né? Amém. Então, assim, a gente precisa voltar para o básico. A gente precisa voltar para a palavra de Deus. É muito bom quando a gente tem tipos de moveres aqui e tal, mas mais uma vez, gente, isso não é sustentável. Isso aí não vai te sustentar. Pode ser que você esteja aqui hoje, semana que vem, sei lá, em outro lugar, em um lugar nada a ver, que nem combina com você. Porque você não tem comunhão, você não se achega a Jesus, você não ouve, você não, sabe? E aí, cara, qualquer ventinho que vem aí você já está indo, gostei aqui desse menininho, nossa, acho que eu vou, gostei dessa menininha aqui, eu acho que, vou para a igreja, porque, nossa, que roupa que eu vou hoje? Porque fulano vai estar lá, ciclano vai estar lá. Olha que tipo de escolha ridícula que a gente faz. Meu Deus. Jesus. E o Senhor querendo vir, querendo derramar a presença dEle sobre nós. Senhor. Pode se colocar de pé no seu lugar? Sabe, gente, eu não quero trazer uma culpa para o seu coração, de jeito nenhum. Mas o que eu quero trazer para você é uma realidade de qual escolha a gente pode fazer ou a gente tem feito. A realidade de que nós temos essa oportunidade de conhecer Jesus, de agradar Jesus, de representar Jesus onde nós estamos. A grande questão é, e aí? Você vai escolher o quê? Não sei. Então você já está escolhendo. Não, hoje não. Amanhã ou... não, mês que vem eu pego firme. Todo mundo já fez isso, né? Eu já fiz também, várias vezes fazia. Nossa, a última vez, Deus, não, a última vez que eu vou fazer isso, depois, tal. Cara, Jesus quer hoje seu coração. Ninguém vai te forçar a nada. Mas a gente pode ver aqui escrito na Bíblia que Maria se prostrou aos pés de Jesus e a resposta de Jesus foi que ela fez a escolha certa. Se tem um exemplo melhor que isso, não conheço. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Jesus, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, Jesus, e nós não queremos tratar o Senhor como qualquer visita. Não queremos tratar o Senhor como qualquer pessoa ou como qualquer amigo. Senhor, vem sobre nós e abre os nossos olhos, Espírito Santo, nos revela Jesus. Em Salmos, pode continuar com seus olhos fechados. Em Salmos 139 diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Davi tinha um coração prostrado ao Senhor e em uma das suas orações ele falou assim: Deus,
Tem alguma coisa em mim que te ofende? Tem alguma coisa em mim que vai contra a sua santidade? Eu tenho escolhido coisas que não combinam com o Senhor? Senhor, tem algo em mim que te ofende? Então me conduz pelo caminho eterno. Então me ajuda a ser transformado pelo caminho. Me ajuda, Espírito Santo. Será que nós podemos orar nessa noite? Senhor, há algo nas escolhas que eu tenho feito que tem ofendido ao Senhor? Há algo dentro de mim que eu tenho dado prioridade, que tem ofendido ao Senhor? Que não tem combinado com o que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre o nosso coração e nos revela. Talvez venha uma palavra na sua mente ou um sentimento. Eu lembro uma vez, pode continuar com seus olhos fechados. Uma vez eu estava trabalhando só que eu estava num tempo de muita busca pelo Senhor. E eu estava trabalhando e tal, numa sala, e eu senti algo no meu coração, dizendo que era para mim. Gente, eu não tenho nada contra quem usa, mas dizendo que era para mim tirar o piercing que eu usava no nariz. Eu usava uma argolinha no nariz. Gostava muito, por sinal. E eu não estava orando, eu não estava em nenhum momento ali na igreja, mas eu senti o Espírito trazendo esse desejo no meu coração. E talvez hoje o Espírito Santo traga um desejo dentro do seu coração por alguma coisa. E aí sabe o que eu fiz? Eu prontamente, eu ouvi assim, eu senti aquele desejo. Eu saí da minha sala, fui no banheiro, tirei o piercing, joguei no lixo e subi e voltei a trabalhar. Continuei. E eu senti uma paz tão grande no meu coração. Isso é algo tão pequeno, mas o que eu quero dizer com isso? É que o Espírito Santo, quando você tem comunhão com Ele, e você para ouvir, como Maria estava ouvindo também, Ele começa a te falar coisas, do pequeno ao grande, e aí você vai sendo transformado. Você vai sendo transformado e moldado, e aquilo te traz tanta alegria, porque você vê que você está obedecendo e agradando ao seu Senhor. Então vai ter coisas que a gente gosta, que a gente vai gostar ainda mais de largar, porque não combina com o nosso Jesus, porque não tem a ver com a presença do nosso Jesus. Podem ser coisas externas, mas muitas vezes podem ser coisas dentro do nosso coração, sentimentos que a gente tem se apegado, pessoas, tantas coisas, só você sabe. Espírito Santo, eu oro para que você revele sobre nós o que tem em nós que tem ofendido a presença de Jesus. O que tem em nós, Senhor, que tem ido contra a presença do nosso Jesus. Senhor, vem sobre nós e abre os nossos olhos. Eu tenho uma impressão no meu coração que tem algumas pessoas aqui, pode ficar com seus olhos fechados, mas algumas pessoas aqui já são crentes há muito tempo e vêm nesse lugar, nessa igreja há muito tempo, ou há algum tempo, só que tem brincado com a presença de Jesus, tem escolhido outras coisas, outras pessoas, e tem escolhido uma postura completamente diferente do que Jesus é digno. E hoje o Senhor te convidou para esse lugar e te dá a oportunidade de você se arrepender diante dele. Sem vergonha, tá tudo certo. Tá tudo bem. Se você vê que você é essa pessoa que tem brincado com a presença de Jesus, que tem escolhido outras coisas, que tem se distraído, que tem procurado
e desejado outras coisas, gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar, todos de olhos fechados. Ai, Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele vai dizer a palavra. O que é que você tem vivido, que tem te distanciado desse lugar de estar aos pés de Jesus? E sabe, gente, a vida com Deus, ela é muito prática. Ele não vai ficar te dando rodeios para falar o que é. Ele vai falar e você vai saber. Ah, Espírito Santo. Gostaria que os líderes fossem orar com essas pessoas que estão de mãos levantadas no lugar delas mesmo. Se arrependa diante do Senhor, entregue para o Senhor. Sabe, gente, pode ser uma coisa tão simples, como eu contei do piercing, pode ser uma roupa, pode ser, sei lá, coisas que a gente precisa se desapegar. Ah, Jesus, nós queremos escolher ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus. Talvez tenham pessoas aqui que tenham muitos pensamentos que não combinam com Jesus. Muitos pensamentos. Sim. Talvez você não faça nada, mas são coisas que vêm na sua mente, coisas que não têm a ver com Jesus. Entrega para Jesus. Fala: Espírito Santo, eu quero ser limpo. Eu quero ser cheio do Senhor. Ore ao Senhor. Ah, Espírito, derrama sobre nós fome e sede pelo Senhor. Nós queremos ser transformados. Nós queremos ser santificados pela Sua presença, Senhor. Sua presença, Jesus. Nosso tesouro. Tesouro.
Na minha tradução diz que Maria fez a escolha certa, mas em outras traduções diz que ela escolheu a boa parte. E eu queria perguntar para você se tem alguém aqui nessa noite que pode ser que seja a sua primeira vez aqui, ou talvez você tenha vindo nesse lugar, mas nunca escolheu de verdade Jesus, mas nunca escolheu fazer uma oração para que Jesus pudesse entrar dentro do seu coração. Queria que você fechasse os seus olhos, todo mundo. Se tem alguém aqui que gostaria de fazer uma oração para receber Jesus, que gostaria de escolher a Jesus nessa noite, que você nunca fez isso antes, gostaria que você levantasse a sua mão aí do seu lugar. Não precisa ter vergonha, tá bom? Porque tá tudo bem. Tá tudo certo. Se você gostaria de fazer essa oração e de falar: Jesus, eu escolho você e eu quero que você entre na minha casa, no meu coração. Eu quero, assim como Maria, poder ouvir ao Senhor e aprender do seu coração. Tem alguém aqui que gostaria de fazer uma oração nessa noite, recebendo a Jesus? Se você estiver com seu amigo, pode vir aqui também. Não precisa ter vergonha, tá bom? Tem alguém? Pode vir aqui na frente pra gente orar, não tem problema. A Marcela vai estar aqui com você. Pode vir. Uhul. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sabe, gente, existe um monte de sugestões aí fora que a gente pode escolher e que a gente pode desejar para a nossa vida, mas a escolha de receber Jesus e de desejar Ele na nossa vida é uma escolha eterna. É uma escolha que a gente vai colher frutos muito, mas muito assim mesmo, frutos que vão nos satisfazer muito. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando da presença de Jesus, do amor dele sobre nós, dele falar com a gente. Queria que você abrisse suas mãos em sinal de que você está recebendo um presente. Jesus é um presente para nós. Você pode repetir uma oração comigo, tá bom? As meninas estão aí com vocês, os meninos também. Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, como Deus da minha vida. E hoje eu me arrependo de ter andado longe do Senhor, de ter pecado contra o Senhor, mas eu entendo que hoje o Senhor tem perdão para minha vida e eu escolho Jesus. Eu quero caminhar com você, aprender do Senhor e ter uma vida contigo, em nome de Jesus. Amém, amém. Abraça aí quem está do seu lado, aleluia. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor encontrou o nosso coração nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso bem mais precioso. Amém, amém. Vamos orar, gente. Obrigado, Senhor. Amém.
Que a nossa escolha diária continue sendo a escolha que a gente fez aqui hoje. Que a nossa escolha lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, continue sendo Jesus. Que a nossa prioridade seja Jesus. Amém? Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor revelou mais o seu coração para nós. Nós nos arrependemos de andar distante do Senhor, mas nós hoje escolhemos amar ao Senhor, escolhemos ouvir ao Senhor e queremos, Senhor, ser transformados pelo Senhor. Então, Espírito Santo, continua nos revelando Jesus durante